Colocar em pé. Quero convidar os irmãos para nós abrir as nossas Bíblias. Cantares de Salomão, livro de Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 10 a seguir. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10. Aleluias. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Diz assim, irmãos, o texto sagrado. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aleluia. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Amém? Oramos. Glorioso Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, mais uma vez nos levantamos diante da Tua presença em oração. Pai querido, temos lido, meu Pai, a Tua palavra nesta noite, e eu oro a Deus pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance as nossas vidas mais uma vez, pois o Senhor conhece, meu Deus, e sabe, ó Pai, de tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus, e nós clamamos, ó Pai eterno, pedindo que o Senhor venha operar, meu Deus, de uma forma poderosa, Pai. Contempla a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que estão na Tua presença, ó Pai, nesta noite. Fala conosco, ó Pai, de uma forma poderosa, Senhor. Continua abençoando, ó Pai amado, os mantenedores da Tua obra, trazendo a Deus o milagre da multiplicação e a bênção, é o que nós te pedimos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos possam tomar assento, adorando a Deus nesta noite, aleluia, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós lemos um texto conhecido das Escrituras Sagradas, e eu quero nesta noite convidar os irmãos para nós, aleluia, analisarmos aquilo que o eterno Deus tem para as nossas vidas. O livro de Cantares de Salomão é um dos livros, meus amados irmãos, que o próprio Salomão escreveu. Nós sabemos que Salomão praticamente, irmãos, ele tem a sua vida definida nos 3 livros, irmãos, que ele escreveu, que ocupam a Escritura Sagrada. O livro de Cantares, ele é o livro, irmãos, da juventude de Salomão. Segundo a tradição, ele tinha, irmãos, em torno de 40 anos de idade, quando ele escreve, irmãos, esse livro, logo após ele assumir, irmãos, o trono da nação de Israel. Salomão, quando ainda o seu pai estava doente, a Bíblia diz, irmãos, que procuram, aleluia, uma companhia para uma donzela para ser companhia de Davi. E eles, irmãos, então, na região de Sunem, e traz uma mulher que ficou conhecida como Sunamita, e Salomão, irmão, se apaixona por esta mulher, por essa moça, e, aleluia, também a moça por Salomão. Só que quando Davi, meus amados irmãos, morre, aleluia, algumas pessoas, movidas por inveja, pegam essa Sunamita e mandam ela para trabalhar no lagar do rei. Então, logo Salomão assume o trono, ele vai, irmãos, buscar a moça e trazer para o palácio e fazer dela a sua esposa e rainha. Aleluia. E quando a gente lê, irmãos, Cantares de Salomão, aleluia, é claro que a gente vai ver aqui que aqui, irmãos, trata o quê? De uma declamação poética, aleluia, de Salomão para a Sunamita e da Sunamita para Salomão. Quando nós analisamos, nós sabemos que esse livro, aleluia, não obstante ele não falar em Deus em nenhum dos versículos, ele, irmãos, tipologicamente apresenta o relacionamento de Deus, ou de Jesus, melhor dizendo, para com a igreja, porque Salomão, ele é, irmãos, um dos tipos de Jesus, aleluia, e a Sunamita é, meus amados irmãos, aleluia, uma representação da igreja. E seguindo essa linha, eu quero nesta noite observar aquilo que nós acabamos de ler. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Salomão, aleluia, vai se direcionar então a Sunamita e vai dizer o seguinte, aleluia, ela aqui relata dizendo
dizendo: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, aleluia. Quando eu olho para esse versículo, meus amados irmãos, eu vejo, aleluia, aqui a Bíblia nos apresentando um chamamento, uma chamada, aleluia. E o próprio Salomão agora conclama, chama a sunamita para ela se posicionar, aleluia. E o que segue, irmãos, depois disso é muito interessante, porque o que o texto diz? Porque o inverno passou, a chuva cessou e se foi. Meus amados irmãos, quando eu olho esse texto sobre a perspectiva que Salomão é um tipo legal de Cristo e a sunamita, irmãos, é um tipo legal, aleluia, da igreja, e logo eu me deparo com a realidade que, aleluia, o que? Salomão está dizendo: olha, vem, sunamita, vem, amada minha, aleluia, porque o inverno passou e a chuva cessou. Meus amados irmãos, quando nós lembramos de inverno, nós lembramos de dias, irmãos, tristes, melancólicos, de uma época, irmãos, do ano que, bem da verdade, aleluia, não traz, irmãos, muita alegria, porque tudo que nós fizemos, aleluia, no inverno é de uma forma reduzida. Aleluia, o inverno, irmãos, ele ganha uma conotação dentro de uma linguagem poética, aleluia, em dias difíceis, em dias trabalhosos, assim como a palavra deserto, meus amados irmãos, ganha uma conotação, aleluia, de solidão, de momento de prova, de luta. O inverno também nos traz esta perspectiva dentro de uma linguagem poética. E quando eu vejo aqui, irmãos, o Salomão falando para a sunamita que ela se levantasse, que ela se dispôsse, porque o inverno havia passado, a chuva tinha cessado, mas eu vejo logo, irmãos, algo profético, aleluia, porque o próprio Cristo nesta noite fala para nós que estamos aqui, que nós devemos não mais ficar, aleluia, apáticos, não mais ficar, irmãos, prostrados, não ficar mais, irmãos, cabisbaixo. Por quê? Porque há um tempo de transição, há um mover de Deus, aleluia, em nosso favor, e eu assumo esta noite, aleluia, este altar, como profeta da casa de Deus, para profetizar que Deus tem aberto os céus, e Deus tem trazido um novo tempo, aleluia, sobre a vida daqueles que nele creem. O inverno pode ter sido gelado, as tempestades do inverno podem ter vindo, as chuvas torrenciais podem ter inundado a tua mente, aleluia, você pode estar sofrendo os impactos, aleluia, de dias melancólicos, tristes, mas se você crer, aleluia, eu quero te dizer que Cristo tem uma obra para começar na tua vida, aleluia, e o inverno que você tem enfrentado, ele já está indo embora, porque o Senhor é quem tem o controle de tudo. Se você pode crer nisso, exalte e glorifique a Ele nesta noite, aleluia. Mas olhamos para o texto, meus amados irmãos, poeticamente aqui a Bíblia ainda vai nos falar o que? Aleluia, ela vai fazer a apresentação, meus amados irmãos, da primavera, aleluia. E quando a gente vai olhar sobre esta perspectiva, olha o que diz a Bíblia: porque aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola já se ouve em nossa terra. Meus amados irmãos, quando a gente começa a pensar na despedida do inverno e na chegada da primavera, o cenário muda totalmente, porque o inverno, irmãos, vai nos apresentar árvores, aleluia, sem folha, aleluia, um semblante triste, dias sombrios, mas a primavera, irmãos, vem mudando totalmente, e as árvores que até então estavam sem folhas, estavam, aleluia, ali, meus amados irmãos, com aquele aspecto, aleluia, triste, agora elas começam, irmãos, a florescer, elas começam a enverdecer, aleluia, o sol começa a refulgir, brilhante, com mais força, com mais ímpeto, aleluia. Os pássaros, meus amados irmãos, entoam seus cânticos, aleluia, com toda a sua força. O que eu olho para dentro deste texto e eu tenho nesta noite, aleluia, para nós aleluia, que o próprio Deus está falando que o tempo de dificuldade, os dias difíceis estão ficando para trás, e assim como a primavera vem trazendo a beleza e o encantamento e fazendo, aleluia, as pessoas esquecerem dos dias sombrios de um inverno
inverno que passou, de um gelo que chegou. Isso é o que o meu Deus tem para fazer na tua vida nesta noite, aleluia. Quem sabe você possa olhar, aleluia, se o inverno tirou totalmente a esperança e a perspectiva de você ver o sol brilhando novamente, mas eu quero te dizer que o agir de Deus, o mover de Deus já começou, aleluia, e as coisas vão mudar. O cenário que você está vivendo, a situação que você está vivendo vai começar a mudar, e quem está trabalhando por essa mudança é o Deus que você serve, é o Deus que você adora. Se você pode crer nisso, louve ao Senhor com uma salva de palmas bem alegre, porque Ele merece ser adorado, aleluia. Mas não fica por aí, meus amados irmãos, aleluia, aleluia. A Bíblia ainda vai nos falar no texto que nós lemos que a figueira já deu seus figuinhos, aleluia, e as vides exalam, aleluia, o aroma, o seu aroma. Levanta, amiga minha, aleluia, formosa minha, e vem. Quando eu olho, irmãos, aqui a associação dessas duas árvores, aleluia, tanto a figueira como a videira. A figueira, meus amados irmãos, nós podemos dizer que basicamente é o relógio do tempo, porque o próprio texto, a própria palavra de Deus vai afirmar: quando vocês olham, aleluia, a figueira brotando, sabeis que é chegado o verão, aleluia. E quando aqui eu vejo o texto dizendo: vem, amada minha, porque a figueira já deu seus frutos. Ora, o que o texto vai nos mostrar? Que o verão não está vindo, que o verão já chegou, aleluia. E eu quero nesta noite concluir com isso, porque, meus amados irmãos, o que o Espírito de Deus colocou no meu coração para nós ministrarmos nesta noite é que o meu Deus tem uma mudança radical para fazer na vida de pessoas, aleluia. Eu não sabia quem estaria aqui nessa noite, aleluia. Confesso, irmãos, que até esperava que outras pessoas estivessem aqui, mas elas não vieram. Mas eu entendo que é uma palavra profética para mim e para vocês que estão aqui, aleluia. O meu Deus está dizendo que o verão, aleluia, está chegando na tua vida. Te prepara, aleluia, porque quando eu olho, meus amados irmãos, aqui a Bíblia falando que a figueira já deu seus figuinhos, está falando de algo já consumado, algo determinado que já está acontecendo. Então Deus já está agindo nesse sentido, aleluia. E quando eu olho o texto falando, meus amados irmãos, aleluia, que a videira está inalando o seu perfume, aleluia, está inalando, meus amados irmãos, o seu aroma. A videira, aleluia, é sinônimo de alegria, meus amados irmãos. Então eu quero te dizer que esse agir de Deus, aleluia, já está trazendo alegria, o mover de Deus na tua vida, aleluia. Deus está mudando a estação na tua caminhada. Levanta a cabeça, aleluia, porque eu sei que não foi fácil lá atrás, eu sei que não estava fácil a peleja, eu sei que não foi fácil o que você enfrentou, eu sei que não foi fácil o que você aguentou, mas eu venho nesta noite como um profeta de Deus te dizer que Deus tem um novo tempo sobre a tua vida, Deus tem um novo tempo sobre você, aleluia, e você vai ser consolado dos dias difíceis, você vai ser consolado das horas de dificuldade, você vai ser consolado daquelas dores que você, aleluia, tanto sofreu. Não somente levanta a cabeça e toma posse da tua bênção. Se você pode crer nisso, exalte ao Senhor, porque Ele merece ser adorado, aleluia. Agora eu vou concluir, meus amados irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero chamar a atenção que o texto que nós acabamos de ler, ele começa com uma chamada e ele termina com uma chamada, aleluia. Quando eu olho, irmãos, o versículo de número 10, aleluia, eu vejo logo assim: o meu amado fala e me diz, levanta-te. Quando eu vejo, irmãos, o versículo de número 13, que foi o último versículo que nós lemos, aleluia, na parte B, nós vamos ver aqui, levanta-te. Então eu vejo, irmãos, dentro desses 3 versículos, 2 vezes a palavra levanta-te. E isso, irmãos, vem de encontro ao nosso coração, porque muitas das vezes nós queremos os milagres de Deus, nós queremos o agir de Deus, aleluia, mas nós não nos posicionamos. Levantamos
levantar se fala de tomar posição. Meus amados irmãos, a natureza humana leva, aleluia, o quê? As pessoas, irmãos, acabar se prostrando quando as coisas não vão bem. O que tem de pessoas, meus amados irmãos, que preferem a caverna em vez, meus amados irmãos, do monte, não está, aleluia, no mapa da história. Muitas pessoas, irmãos, quando a dificuldade vem, quando o problema vem, buscam cavernas, acabam se prostrando, aleluia, acabam, irmãos, ficando apáticos. Mas quando eu olho para o texto, aleluia, Deus tem falado muito comigo desde ontem sobre iniciativa, sobre posicionamento, porque Deus vai agir, meus amados irmãos, na medida que eu me posiciono. A revelação da palavra de Deus nesta noite é: o Senhor tem uma mudança para fazer na nossa vida. O Senhor quer mudar o cenário, o Senhor quer mudar a situação, o Senhor quer mudar as circunstâncias, o Senhor quer mudar, aleluia, o sentimento, o pensamento, aleluia. Tudo isso nós englobamos nessa transição de um inverno para uma primavera e para um verão. Agora, quando que Deus faz essas coisas? Quando que Deus realiza essas coisas? É quando nós nos posicionamos, é quando nós nos levantamos, meus amados irmãos, porque tudo que Deus espera. Agora, se eu resolver ficar apático, se eu resolver, irmãos, deixar me abater por causa do inverno que chegou, me diga, irmãos, quem vai nos conceder a vitória? Porque Deus vai agir na medida que você se posiciona, na medida que você se coloca, aleluia. Eu olho, irmãos, para a Bíblia e, aleluia, talvez, irmãos, uma das figuras mais imponentes dentro da Bíblia é Davi. E se você for olhar, irmãos, a história de Davi, a biografia de Davi, poucos homens, irmãos, da Bíblia passaram e enfrentaram o que Davi enfrentou. Agora, irmãos, por que Davi, ele entra, aleluia, para os anais da história como, aleluia, um homem que, aleluia, tocou o coração de Deus, um homem, irmãos, que foi um ícone dentro da história, tanto da nação de Israel, como também, irmãos, da própria igreja, tão inspiradora, aleluia, irmãos, a trajetória de Davi. Quando eu olho a biografia de Davi, eu vejo, irmãos, Davi, aleluia, solitário no campo, aleluia, desprezado no campo, abandonado no campo, mas com comunhão com Deus. Davi, irmãos, aleluia, esquecido pelo pai, rejeitado pelos irmãos, mas, aleluia, entoando um cântico de adoração a Deus. Eu vejo Davi enfrentando um urso, enfrentando um leão, e depois, aleluia, que ele termina de enfrentar o urso e o leão, ele não vai, irmão, se queixar por causa que enfrentou o urso e o leão, ele vai entoar um cântico de gratidão a Deus. Eu vejo Davi, meus amados irmãos, recebendo unção na sua cabeça, às vezes é a promessa de ser rei, mas eu vejo ele continuando fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes da presença de Deus. Eu vejo Davi sendo traído pelos seus familiares, traído pelo seu próprio filho, aleluia, traído pelos seus amigos, aleluia, mas ele continua o quê? Continua, irmãos, glorificando a Deus. Aleluia, quando ele não conseguia cantar um cântico alegre, ele cantava um cântico de tristeza. Quando ele não podia dizer, aleluia, o Senhor me deu vitória, ele clamava em louvor dizendo: o Senhor me ajude, aleluia. Agora, quando eu olho para isso, meus amados irmãos, você não vai encontrar Davi parado em nenhuma circunstância da sua vida. Pode estudar a história de Davi, pode ler, você vai ver. Davi, irmãos, está sempre em busca, sempre em movimento, sempre, aleluia, colocando, aleluia, a sua vida diante de Deus, dizendo: Senhor, a hora foi ruim, o inverno chegou, mas eu sei que eu tenho promessa na minha vida, aleluia. E quando termina a história de Davi, termina, irmãos, coroado, abençoado, aleluia. Eu quero concluir nesta noite dizendo: a promessa está aqui, a promessa é para mim, a promessa é para vocês, mas essa promessa está condicionada a posicionamento. Guarde isso, aleluia. Se eu quero que Deus faça, se eu quero que Deus realize, se eu quero que Deus, aleluia, conclua, eu preciso me posicionar, aleluia. Eu não posso, meus amados irmãos, de maneira nenhuma achar que a solução de tudo é eu acabar me encolhendo. Elias achou que era assim. Um dia Elias, irmãos, não aguentava o inverno que veio sobre a vida dele, e ele disse: bom, melhor é morrer, eu vou procurar uma caverna e vou me esconder. O que Deus fez? Deus diz: Elias, não tem vitória na caverna. Guarde isso, aleluia. Não existe vitória na caverna.
Aleluias. Se você quer ver as coisas mudar na tua vida, você tem que entender que não adianta ficar, irmãos, se escondendo, não adianta ficar, irmãos, de braço cruzado, não adianta ficar, irmãos, apático, não adianta, às vezes, desistir. Pelo contrário, aleluias, você tem que ir para cima, você tem que ir, aleluias, para enfrentar os desafios, se posicionando, e aí Deus então vai, aleluias, glorificar o nome dele na tua vida, amém? Aleluias. Eu encerro agora. Deus tem um trabalhar e um agir, mas guarde esta palavra: levanta-te, aleluias, levanta-te, e faça você mesmo uma reflexão. O tempo que você para, o tempo que você se prostra, o tempo que você deixa de adorar, o tempo que você deixa de jejuar, o tempo que você deixa de louvar a Deus, o tempo que você deixa, aleluia, de orar, resolve os problemas? Claro que não resolve, aleluia. Então não erre na metodologia, não erre na estratégia, aleluia. Tome posse desta palavra e nesta noite te levanta, te posiciona, porque quem tem poder para mudar a situação é somente Deus, o Eterno, o Criador, amém? Que Deus os abençoe. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração nesta noite, amém? As palmas glorificam o nome santo do nosso Senhor.